Clarissa sempre acreditou que família era sinônimo de proteção. Mas, naquele sábado quente de verão, ela descobriu da pior maneira que algumas pessoas usam o sangue apenas como uma arma. E o que aconteceu naquele churrasco mudou sua vida para sempre. O quintal da enorme casa dos seus pais estava cheio. Mais de 30 parentes conversavam, riam e aproveitavam o almoço. O cheiro da carne na churrasqueira tomava conta do ambiente. Para qualquer pessoa de fora, parecia uma reunião perfeita. Mas, para Clarissa, aquele lugar escondia anos de humilhação. Ela respirou fundo enquanto cortava o bolo que seria servido depois do almoço. Tentava manter a calma. Não queria estragar o encontro. Porém, no fundo, sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. Nos últimos 3 anos, ela havia construído sua própria empresa de marketing digital. Trabalhou dias e noites sem descanso. Cada cliente conquistado era resultado do seu esforço. Enquanto isso, sua irmã mais nova, Savannah, nunca precisou lutar por nada. Desde pequena, Savannah era tratada como a filha perfeita. Recebia presentes caros, viagens, dinheiro e elogios. Sempre que cometia um erro, o pai encontrava uma desculpa para defendê-la. Já Clarissa, precisava provar seu valor todos os dias. O pai, Harrison, era um empresário poderoso. Gostava de controlar tudo e todos. Dentro de casa, fazia os filhos competirem entre si. Para ele, manipular as pessoas era apenas mais uma estratégia de negócios. Quando Clarissa anunciou que iria se casar com Liam, a situação piorou. Liam era inteligente, educado e trabalhava com segurança cibernética para grandes empresas. Além disso, sempre apoiava Clarissa em todas as decisões. Isso incomodava profundamente Savannah. Ela começou um jogo cruel. Em todas as reuniões da família, fazia comentários maldosos. Criticava Clarissa de forma disfarçada. Depois, sorria como se fosse apenas uma brincadeira. Mas não parou por aí. Sempre que podia, aproximava-se de Liam. Tocava em seu braço. Elogiava sua aparência. Fazia perguntas pessoais. Tudo na frente de Clarissa. O mais doloroso era ver Harrison rindo da situação. Relaxa. Isso é apenas um teste de lealdade. Se Liam realmente ama você, não vai cair na tentação. Era essa a desculpa que ele repetia para todos. Só que Clarissa sabia que aquilo nunca foi um teste. Era humilhação. Era manipulação. Era uma tentativa constante de destruir seu relacionamento. Mesmo assim, ela permaneceu em silêncio. Não porque fosse fraca. Mas porque ela e Liam já tinham percebido que algo muito maior estava acontecendo. Durante semanas, observaram cada atitude da família. Cada provocação. Cada comentário. Cada comportamento estranho. Pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. Eles entenderam que Savannah não estava apenas tentando separar o casal. Ela seguia um plano. E Harrison fazia parte dele. Naquele churrasco anual, Clarissa decidiu não reagir a nenhuma provocação. Ela apenas observava. Esperava. Porque, às vezes, a melhor resposta não é discutir. É deixar que quem está fazendo mal acredite que venceu. Sem perceber que está caminhando direto para a própria queda. Clarissa olhou discretamente para Liam. Ele respondeu apenas com um pequeno olhar. Nenhuma palavra foi necessária. Os dois sabiam exatamente o que aconteceria nos próximos minutos. E, quando Savannah pegou uma taça de vinho e começou a caminhar lentamente na direção de Liam, Clarissa percebeu. O momento finalmente havia chegado. Savannah parou bem na frente de Liam. Um sorriso cheio de arrogância apareceu em seu rosto. Ela girou lentamente a taça de vinho entre os dedos e olhou para Clarissa antes de voltar a encarar Liam. Sinceramente, você merece alguém muito melhor. Uma mulher que saiba aproveitar a vida, e não alguém que vive presa ao trabalho. O silêncio tomou conta do jardim. Alguns parentes trocaram olhares desconfortáveis. Outros fingiram que não tinham ouvido. Clarissa continuou imóvel. Ela apenas observava. Savannah deu mais um passo. Dessa vez, passou delicadamente a mão sobre o ombro de Liam. Depois sorriu de forma provocadora.
Quando perceber que está com a pessoa errada, pode me procurar. Alguns convidados riram baixinho. No centro da mesa principal, Harrison levantou seu copo de cerveja. Isso mesmo. Vamos descobrir se esse rapaz é realmente fiel. Ele começou a rir alto. Alguns familiares acompanharam a risada. Outros abaixaram a cabeça, completamente envergonhados. A mãe de Clarissa permaneceu em silêncio. Como sempre. Nunca defendia a própria filha. Clarissa sentiu um aperto no peito. Anos atrás, aquela cena teria acabado com ela. Ela teria chorado. Teria ido embora. Mas, naquele dia, tudo era diferente. Ela continuou cortando o bolo calmamente. Nem mesmo suas mãos tremiam. Porque Liam conhecia exatamente o plano. Ele colocou o copo sobre a bancada. Olhou rapidamente para Clarissa. Ela respondeu apenas com um pequeno aceno de cabeça. Era o sinal combinado. Liam caminhou lentamente até a mesa onde Harrison estava sentado. O ambiente ficou completamente silencioso. Todos acompanharam seus passos. Harrison cruzou os braços. Ainda sorria, convencido de que Liam pediria desculpas ou tentaria agradá-lo. Mas isso nunca aconteceu. Liam parou diante dele. Seu rosto estava sério. Sem qualquer emoção. Então colocou a mão dentro do bolso interno do paletó. Savannah sorriu. Parecia acreditar que ele tiraria uma caixa com um anel ou qualquer outra surpresa. Mas, em vez disso, Liam retirou um pequeno gravador digital. Colocou o aparelho bem no centro da mesa. O sorriso de Harrison desapareceu imediatamente. O que significa isso? Liam respondeu com uma calma assustadora. Antes que esta brincadeira continue, existe algo que todos aqui precisam ouvir. O pai de Clarissa bateu na mesa. Pare com esse teatro. Isso é apenas uma piada de família. Clarissa finalmente deu alguns passos à frente. Olhou diretamente para o pai. Sua voz era firme. Não, deixou de ser uma brincadeira quando vocês decidiram destruir minha empresa e minha vida. Os convidados ficaram completamente confusos. Savannah soltou uma pequena risada. Clarissa, você está exagerando outra vez. Liam ignorou o comentário. Apenas pressionou o botão do gravador. Durante alguns segundos. Ninguém respirava. Então, uma voz conhecida ecoou pelo quintal. Era Harrison. A gravação era extremamente clara. Assim que Liam assinar os documentos, começaremos a acabar com a reputação de Clarissa. Os convidados se entreolharam. O silêncio ficou ainda mais pesado. A gravação continuou. Savannah vai provocar um escândalo. Todos vão acreditar que Clarissa perdeu o controle emocional. Depois disso, ela será obrigada a deixar a própria empresa. Logo em seguida, outra voz apareceu. Era Savannah. Ela ria enquanto dizia: Não se preocupe, pai. Vou continuar flertando com Liam na frente de toda a família. Assim, ninguém vai desconfiar do nosso verdadeiro plano. O gravador foi desligado. Por alguns segundos. Ninguém conseguiu dizer uma única palavra. Os rostos dos parentes mostravam apenas choque. Savannah perdeu completamente a cor. O copo de vinho quase caiu de sua mão. Harrison olhava fixamente para o gravador. Pela primeira vez em muitos anos. Ele parecia realmente assustado. E Clarissa percebeu que aquele era apenas o começo da queda da família que passou a vida inteira tentando destruí-la. O silêncio parecia não ter fim. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Os parentes olhavam para Harrison e Savannah, esperando alguma explicação. Mas nenhuma palavra saía. O rosto de Harrison estava completamente pálido. Mesmo assim, ele tentou recuperar o controle. Isso é ilegal. Essa gravação não vale nada. Vou processar vocês. Liam permaneceu calmo. Sem levantar a voz, respondeu: Não, Harrison. Tudo foi obtido de forma legal. E essa gravação é apenas uma pequena parte das provas.
Então, ele colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro dela havia documentos, relatórios financeiros e registros digitais. Clarissa respirou fundo. Finalmente, chegou o momento que ela esperou por meses. Ela olhou diretamente para o pai. Vocês passaram anos tentando destruir minha vida. Mas, desta vez, quem vai responder pelos próprios atos são vocês. Harrison abriu rapidamente alguns documentos. Seu olhar mudou completamente. Ali estavam registros bancários. Transferências escondidas. Movimentações suspeitas. Contratos alterados. Tudo organizado em ordem. Não havia como negar. Savannah começou a respirar com dificuldade. Pegou o celular com as mãos trêmulas. Assim que desbloqueou a tela, seu desespero aumentou. Suas contas bancárias estavam bloqueadas. Seus cartões não funcionavam mais. Ela tentou ligar para o banco. Ninguém atendia. Olhou para o pai completamente desesperada. Pai, por favor, faz alguma coisa. Mas Harrison não tinha resposta. Pela primeira vez, o homem que sempre controlou toda a família estava completamente sem saída. Liam falou novamente. Hoje, enquanto todos estavam aproveitando o churrasco, toda a documentação foi enviada às autoridades responsáveis. A investigação oficial já começou. Os convidados ficaram em choque. Alguns parentes começaram a se afastar lentamente da mesa. Ninguém queria ser associado àquele escândalo. Poucos minutos depois, o enorme portão da casa se abriu. 2 investigadores chegaram acompanhados por policiais. Eles caminharam diretamente até Harrison. Após confirmarem sua identidade, apresentaram a ordem judicial. Harrison ainda tentou discutir. Mas era tarde demais. Os policiais colocaram as algemas em seus pulsos. Savannah começou a chorar desesperadamente. Também recebeu voz de prisão por participar do esquema. Enquanto os dois eram levados diante de toda a família, ninguém teve coragem de defendê-los. Aquele império construído com manipulação, mentiras e ganância estava desmoronando diante dos olhos de todos. 3 meses depois, a justiça confirmou as fraudes financeiras. Grande parte dos bens da família foi confiscada. As empresas de Harrison encerraram suas atividades. Savannah perdeu tudo o que tinha. Já Clarissa finalmente encontrou a paz que procurava durante tantos anos. Sua empresa continuou crescendo. Novos clientes chegaram. Novas oportunidades apareceram. Ao lado de Liam, ela construiu uma vida baseada em respeito, confiança e tranquilidade. Sem medo. Sem manipulações. Sem pessoas tentando controlar cada passo seu. Certa tarde, enquanto observavam a cidade pela varanda do novo escritório, Liam segurou sua mão. Nenhum dos dois precisou dizer muita coisa. Os dois sabiam que a verdadeira vitória nunca foi destruir alguém. Foi recuperar a liberdade. Clarissa sorriu. Ela havia aprendido a lição mais importante da sua vida. Nem toda pessoa que compartilha o mesmo sobrenome merece fazer parte da sua história. Família de verdade é formada por quem respeita seus limites, celebra suas conquistas e permanece ao seu lado nos momentos difíceis. Se alguém tenta controlar sua vida, diminuir seus sonhos ou usar sua confiança para benefício próprio, acredite nas atitudes, não nas palavras. Proteja a sua paz. Defenda a sua dignidade. E nunca tenha medo de se afastar de pessoas tóxicas. Porque, às vezes, a decisão mais difícil também é aquela que salva o seu futuro.